Patrios. Patrios. Revolucionando conhecimento científico. Bem-vindos ao Pod Trials. Hoje o nosso papo é sobre um ponto-chave na cirurgia cardíaca. O manejo dos gases durante a circulação extracorpórea, a famosa SEC. Sim, uma tecnologia impressionante. A ideia aqui é entender o essencial, sabe? Usando várias fontes e, olha, um agradecimento especial ao Dr. Eduardo Rocha, que ajudou bastante nesse levantamento. Vamos tentar desvendar como é que se controla o oxigênio, o gás carbônico, quando a máquina assume tudo. É impressionante pensar na evolução disso, né? Desde lá atrás com Gibbon, Kirkland, Lillehei, e aqui no Brasil, Zerbini, Jatene, nomes gigantescos. Com certeza, a necessidade de ter mais tempo para cirurgia com segurança foi o que impulsionou tudo isso. Exato. E como isso funciona hoje em relação aos gases? Bom, o componente central hoje, para essa troca de gases, é o oxigenador de membrana. É bem diferente daqueles antigos, de bolha, sabe? Ah, sim. Os de bolhas. Agora tem essa membrana que é super fininha, microporosa. Ela separa o sangue do gás. Aí a troca acontece por difusão. É bem mais fisiológico, mais parecido com o nosso pulmão mesmo. Entendi. Mais suave para o sangue, então. E o controle, como é que a equipe faz para ajustar essa troca e manter o paciente equilibrado? Então, essa é a parte interessante da tecnologia atual. O controle é, independente. Pensa que você tem dois controles principais, tá? Um é para oxigenação, para o oxigênio no sangue, a PaO2, e isso a gente ajusta mexendo na concentração de oxigênio, a FiO2, lá no gás que vai para o oxigenador. Esse ajuste é feito no blender, que mistura oxigênio puro com ar comprimido. Quer mais O2? Sobe a FiO2 no blender. Ok, um controle para o oxigênio. Isso. E o outro controle é para tirar o gás carbônico, a PaO2. Esse depende do fluxo total desse gás que passa pelo oxigenador, o chamado sweep gas. A gente ajusta isso num fluxômetro de precisão. Se quiser tirar mais CO2, a gente aumenta o fluxo desse gás, ele lava o CO2, entendeu? Nossa, então são realmente controles separados, um para quanto oxigênio entra, outro para quanto CO2 sai. Isso permite um ajuste bem fino, imagino. Exatamente. Dá um controle muito preciso. E a equipe fica monitorando isso como? Pela gasometria arterial, principalmente. Isso, a gasometria é fundamental. Por exemplo, se ela mostra que o oxigênio está baixo, a PaO2 caiu, e o gás carbônico está alto, a PaCO2 subiu, Certo. a ação é direta. Aumenta a FiO2 lá no blender para corrigir o oxigênio e aumenta o fluxo de gás no fluxômetro para baixar o CO2. E claro, depois tem que colher outra gasometria para ver se funcionou, para refinar o ajuste. Perfeito, entendi essa parte dos gases. Mas a máquina de SEC tem outros componentes essenciais, né? As bombas, por exemplo. Tem diferença entre elas? Ouvi falar das centrífugas. Sim, as bombas são um coração artificial, né? As bombas centrífugas, diferentes das de roletes que eram mais comuns antes, têm uma característica. O fluxo que elas geram não depende só da rotação que a gente programa, o RPM. Ah, não? Não, depende também da resistência que o sistema circulatório do paciente oferece. Por isso é super importante ter um medidor de fluxo, ou um fluxômetro, acoplado na linha arterial para a gente saber quanto sangue realmente está indo para o paciente. Faz sentido. E outros conceitos que sempre aparecem junto com o SEC, tipo hemodiluição, ultrafiltração. O que são exatamente? Boa. A hemodiluição é basicamente diluir o sangue do paciente com o soro que a gente usa para preencher o circuito da máquina antes de começar o prime. A ideia é diminuir a necessidade de transfusão de sangue. E a ultrafiltração é como se fosse um filtro adicional no circuito. Serve para tirar o excesso de água do sangue, o que ajuda a concentrar os glóbulos vermelhos e pode até remover algumas substâncias inflamatórias que se formam durante a SEC. Tem até uma técnica chamada MUF, que é a ultrafiltração modificada, feita geralmente depois que a SEC acaba. Interessante. E falando em condições específicas, quando o paciente está em hipotermia, mais frio, como entram aquelas estratégias de controle ácido-base, o alfa-stat e o pH-stat? Isso é um ponto clássico da perfusão. Imagina assim, nosso corpo funciona idealmente a 37 graus Celsius.
certo? Certo. A estratégia AlphaStat pensa assim: vamos manter os valores de pH e de gás carbônico, PaCO2, como se estivessem normais a 37 graus, mesmo que o paciente esteja frio. Na prática, isso deixa o paciente mais alcalótico e com menos CO2 quando medido na temperatura real dele. A vantagem é que parece preservar melhor a autorregulação do fluxo sanguíneo no cérebro, E a a outra? pH-Stat. A pH-Stat faz o contrário. Ela busca manter o pH e o CO2 normais na temperatura real do paciente, na temperatura em que ele está. Para fazer isso, geralmente a gente precisa até adicionar um pouco de CO2 na mistura de gases que vai para o oxigenador. Isso causa uma vasodilatação no cérebro, aumenta o fluxo lá, mas pode atrapalhar a tal da autorregulação cerebral. E qual é a mais usada? Olha, pelo que a gente vê na prática e nas discussões aqui no Brasil, parece que a estratégia AlphaStat é a mais comum, a preferida pela maioria das equipes. Entendi. E para saber se o fluxo de sangue que a bomba está mandando é suficiente para o corpo todo, como a equipe avalia isso? Bom, o cálculo inicial do fluxo, quanto de sangue por minuto a gente vai bombear, leva em conta o peso do paciente, a superfície corporal, o consumo de oxigênio esperado para aquela temperatura. Ok, tem um cálculo base. Isso. Mas o termômetro mais importante durante a CSC, para saber se a perfusão dos tecidos está adequada mesmo, é a saturação venosa de oxigênio, a SVO2. A saturação do sangue que volta para a máquina. Exatamente. Olhar quanto oxigênio sobrou no sangue que passou pelos tecidos e está voltando para a máquina diz muito. Se volta muito oxigenado, talvez o fluxo esteja alto demais ou os tecidos não estão conseguindo usar o oxigênio direito. Se volta com pouco oxigênio, pode ser que falte fluxo ou que a oferta de O2 não esteja suficiente. É um indicador-chave da adequação da perfusão. Fundamental monitorar isso, então. Sem dúvida. E, claro, tudo isso precisa seguir padrões, né? As diretrizes, como as publicadas pela SBCCV, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, e pela SBCEC, a Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea, são importantíssimas. Elas definem padrões mínimos, dão recomendações para a prática da perfusão, buscando sempre a segurança e a qualidade para o paciente. Bom, então para a gente amarrar a conversa, o manejo dos gases na CSC moderna, com esses oxigenadores de membrana, depende desse controle preciso e independente do oxigênio pela FiO2 no blender e do CO2 pelo fluxo de gás no fluxômetro. Isso. Tudo isso integrado com o controle do fluxo da bomba, as estratégias de hemodiluição, ultrafiltração, o manejo ácido-base com o alfa-pH-Stat e sempre de olho na SVO2. E, claro, seguindo as diretrizes como as da SBCCV e SBCSE. Perfeito. E um ponto que não pode faltar, a comunicação e a sintonia fina de toda a equipe cirúrgica. Cirurgião, anestesista, perfusionista, enfermagem, é um trabalho de orquestra mesmo. Com certeza. Olha, antes da gente encerrar, queria mandar um abraço especial para o enfermeiro Luiz. Ele é o perfusionista da nossa equipe de cirurgia cardiovascular lá no Hospital Regional do Sul de Minas. Grande profissional. Um abraço para o Luiz. E para a gente pensar um pouco, né? Fico imaginando como esses avanços em monitorização contínua, tipo sensores que já medem os gases direto na linha de sangue, ou aquela oximetria cerebral, o NIRS, que as diretrizes até mencionam, como será que isso vai permitir um ajuste ainda mais fino, mais individualizado da perfusão e dos gases para cada paciente no futuro, hein? É uma ótima reflexão, fica aí a questão. Muito obrigado a todos que acompanharam mais este PodTrails.